Há assuntos que, quando mencionados no meio cristão, dividem opiniões, acendem debates e às vezes até causam silêncio. São temas que tocam a vida real, confrontam escolhas pessoais e nos obrigam a responder: o que Deus realmente pensa sobre isso? Em um tempo onde muitos seguem sentimentos e opiniões, é urgente voltar à fonte, a palavra. Hoje vamos abrir a Bíblia e encarar de frente algumas das questões mais desconfortáveis, mais discutidas e mais mal compreendidas entre os cristãos. Não vamos passar a mão por cima da verdade, nem suavizar o que Deus deixou claro. E ao final, chegaremos ao tema mais sensível de todos, aquele que gera reações intensas, dentro e fora da igreja. Um assunto que poucos querem abordar com seriedade, mas que precisa ser tratado com coragem, amor e fidelidade bíblica. Fique comigo até o fim. A resposta que você procura talvez não seja a que você espera, mas será aquela que Deus revela. Pode um cristão ouvir música secular? Entendendo o que é música secular. Música secular é toda música que não tem conteúdo explicitamente religioso ou cristão. Pode tratar de amor, saudade, dor, natureza, questões sociais ou simplesmente diversão. Isso não significa que seja automaticamente pecaminosa, mas sim que não foi composta com o objetivo de adorar ou louvar a Deus. Dentro da música secular, há uma variedade de estilos e intenções: canções românticas, protestos sociais, músicas festivas e até mesmo letras com conteúdos moralmente duvidosos, como palavrões, apologia à imoralidade sexual, uso de drogas ou violência. Por isso, o julgamento não deve ser superficial. Se não é gospel, então é pecado, mas criterioso à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre música? A Bíblia não menciona diretamente o termo música secular ou classifica músicas em categorias religiosas e não religiosas como fazemos hoje. No entanto, ela oferece princípios sólidos para nos ajudar a discernir o que convém a um seguidor de Cristo. O princípio da edificação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Nem toda música que está disponível é conveniente para quem deseja uma vida santa. O cristão deve avaliar se aquilo que ouve edifica espiritualmente ou apenas alimenta emoções carnais e desejos contrários à vontade de Deus. O princípio da pureza mental. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Música tem o poder de moldar pensamentos e emoções. Se a letra de uma música incentiva o pecado, promove o adultério, a violência ou o egoísmo, então ela está poluindo a mente e afastando o cristão do ideal de Deus. O princípio do testemunho. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 21. A forma como vivemos comunica nossa fé. Um cristão que consome músicas com letras escandalosas, sensuais ou violentas, pode estar contradizendo o testemunho que deseja dar como servo de Cristo. Ouvir música secular não é, por si só, pecado, mas o cristão é chamado a viver de forma diferente, separado do mundo, buscando em tudo glorificar a Deus. A pergunta não deve ser apenas: posso ouvir música secular? Mas sim, essa música glorifica a Deus? Me afasta ou me aproxima dele? Estimula o pecado ou promove a virtude? A vida cristã não é feita de proibições frias, mas de relacionamento com Deus. Quando você ama a Cristo de verdade, naturalmente começa a filtrar o que ouve, vê e consome. Não por legalismo, mas por amor e temor. Cristão pode fazer tatuagem? A tatuagem se tornou um fenômeno cultural global. O que antes era restrito a certos grupos sociais ou tribos específicas hoje se espalhou por todas as classes, idades e estilos. Com isso, muitos cristãos sinceros se perguntam: é pecado fazer tatuagem? A Bíblia proíbe isso? Um seguidor de Jesus pode tatuar algo em seu corpo? Para responder de forma honesta e bíblica,
é necessário deixar de lado preconceitos culturais e olhar com clareza para as Escrituras. O tema exige maturidade, pois envolve não apenas questões estéticas, mas também princípios espirituais, culturais e morais. O texto mais citado sobre o assunto está em Levítico 19:28, que diz: "Não façais cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marcas em vós. Eu sou o Senhor." Esse versículo é frequentemente usado como uma proibição direta da tatuagem. No entanto, para compreendê-lo corretamente, precisamos considerar o contexto histórico. O livro de Levítico foi escrito para regular a vida religiosa, moral e civil do povo de Israel. Naquela época, os povos pagãos ao redor dos hebreus praticavam cortes no corpo e marcas permanentes, tatuagens ou cicatrizes rituais, como forma de adoração aos mortos ou aos deuses falsos. Essas práticas estavam associadas a cultos idólatras e rituais pagãos. O mandamento de Deus, portanto, não se tratava de uma proibição estética, mas uma separação espiritual. Israel deveria ser diferente das outras nações, não imitando seus costumes religiosos. A marca no corpo era um símbolo de idolatria, não apenas uma questão de arte corporal. Mas a grande pergunta é: esse mandamento ainda vale para o cristão de hoje? Em Cristo, estamos sob a nova aliança. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 6,14 que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que as leis cerimoniais, civis e culturais dadas exclusivamente a Israel não se aplicam mais da mesma forma à igreja. Muitos dos mandamentos de Levítico foram cumpridos em Cristo, como os sacrifícios de animais, as leis dietéticas e diversas regras ritualísticas. Se formos aplicar Levítico 19, 20 e 8 literalmente, também deveríamos cumprir todo o capítulo, que inclui proibições como cortar as laterais da barba, usar roupas de tecidos mistos e comer certos alimentos. Práticas que não são mais exigidas dos cristãos. Contudo, o fato de não estarmos debaixo da lei de Moisés não nos dá liberdade para agir sem discernimento. O cristão não vive por uma lista de regras externas, mas por princípios internos dirigidos pelo Espírito Santo. A pergunta não é apenas: a tatuagem é pecado? Mas sim, qual a motivação por trás dela? Qual testemunho estou dando? Como isso glorifica a Deus? O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse texto nos ensina que nosso corpo pertence a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. Isso não significa que não podemos fazer nada com o corpo, como cortar o cabelo, praticar esportes ou usar joias, mas que devemos ter cuidado com o propósito do que fazemos. Se alguém deseja fazer uma tatuagem apenas para aparecer, chocar, alimentar a vaidade ou copiar padrões mundanos, já há um problema sério no coração, mesmo que o desenho em si pareça inofensivo. Por outro lado, há cristãos que fazem tatuagens com mensagens bíblicas, símbolos de fé ou memoriais significativos, como forma de testemunho pessoal. Embora isso não torne a tatuagem sagrada, demonstra uma motivação diferente, que pode ser avaliada à luz da liberdade cristã. É importante lembrar também que o contexto cultural importa. Em alguns ambientes e igrejas, a tatuagem ainda é vista como sinal de rebeldia, pecado ou mundanismo. Nesse caso, o cristão maduro deve agir com sabedoria e amor, evitando causar escândalo desnecessário. Paulo disse em Romanos 14 que devemos cuidar para que nossa liberdade não se torne tropeço para os fracos. Em resumo, a tatuagem não é automaticamente um pecado. O Novo Testamento não proíbe tatuagens, mas também não encoraja. O que Deus avalia é a intenção do coração, o testemunho público e a glorificação do seu nome. Se uma tatuagem leva alguém a exaltar o ego, escandalizar irmãos ou se conformar com o mundo, então ela se torna um obstáculo espiritual, mesmo que a tinta usada seja neutra. A Bíblia condena o namoro moderno? Para responder com sinceridade, é preciso entender, antes de tudo, que o conceito de namoro não existe na Bíblia da forma como o conhecemos hoje.
Nos tempos bíblicos, as relações entre homens e mulheres eram vividas dentro de um contexto de corte e casamento. Havia o noivado, um compromisso público e sério, e o casamento, a consumação da união. Não havia espaço para ficar, namorar por experimentar ou brincar com os sentimentos do outro. As famílias participavam ativamente do processo, e a intenção era clara: construir um lar com base na aliança e não no desejo momentâneo. O namoro moderno, por outro lado, surgiu na cultura ocidental como um tipo de relacionamento afetivo, sem necessariamente visar o casamento de imediato. Ele é, em muitos casos, conduzido com base em paixão, desejo físico, interesses pessoais e experiências emocionais. Com o tempo, o namoro passou a ser visto como um campo para explorar o corpo do outro, alimentar a curiosidade sexual e viver um romance sem compromisso sério. E é exatamente esse tipo de namoro que entra em conflito com os princípios da palavra de Deus. A Bíblia não fala sobre namoro, mas fala muito sobre pureza, santidade, domínio próprio e honra nos relacionamentos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 3-5: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com a paixão dos desejos desenfreados, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando um namoro é pautado apenas pelo desejo de estar junto, pelo toque físico, pela excitação emocional e pela intimidade precoce, ele está sendo construído fora do padrão bíblico. Deus chama seus filhos a viverem relacionamentos que honrem a Ele em todas as áreas: física, emocional, espiritual e moral. Outro ponto importante é que o namoro moderno muitas vezes é guiado por um espírito de inconstância. Muitos namoram e terminam várias vezes, mudam de parceiros como quem troca de roupa e acumulam feridas emocionais profundas. A alma se apega, se entrega, se fere e depois precisa começar tudo de novo. Esse ciclo de ligações e separações afeta a identidade, a pureza e até mesmo a capacidade de amar de forma saudável no futuro. O relacionamento entre duas pessoas deve refletir o amor de Deus, que é paciente, verdadeiro, comprometido e sacrificial. O namoro moderno, quando vivido com superficialidade, sensualidade e egoísmo, está longe desse modelo. E não apenas está longe, mas se torna um campo fértil para a queda espiritual, pois abre brechas para o pecado sexual, para a idolatria do outro, para ciúmes descontrolados, contaminação emocional e afastamento de Deus. Isso significa que todo namoro é condenado pela Bíblia? Não. O que a Bíblia reprova é o comportamento impuro, irresponsável e carnal dentro de qualquer relacionamento. O namoro em si pode ser uma etapa saudável da vida, desde que seja conduzido com temor de Deus, propósito claro, maturidade e limites santos. Um casal cristão que ora junto, que busca a direção de Deus, que zela pela santidade, que tem acompanhamento espiritual e que visa o casamento como meta não está pecando ao namorar. Pelo contrário, está se preparando com responsabilidade para construir um lar que glorifique ao Senhor. A grande diferença entre o namoro moderno e o relacionamento bíblico não está no rótulo, mas na essência. A cultura diz: namore para experimentar e aproveitar enquanto é jovem. A Bíblia diz: relacione-se com pureza, com propósito e com responsabilidade, sabendo que você é templo do Espírito Santo. O mundo incentiva a liberdade sem freio. Deus convida ao amor que sabe esperar, que se submete à vontade dele, que prioriza a alma acima do corpo. Portanto, o cristão não deve apenas perguntar: posso namorar? A pergunta correta é: meu namoro glorifica a Deus? Ele me aproxima de Jesus ou me afasta? Ele me ajuda a crescer em santidade ou me empurra para o pecado? Ele me faz amar mais a Deus ou amar mais os prazeres da carne? Em um mundo onde o amor tem sido banalizado, o cristão é chamado a viver o amor verdadeiro. Não o amor que usa e descarta, mas o amor que edifica, que honra, que respeita. Namorar com propósito, com limites bem definidos, com a bênção de Deus e sob os princípios da palavra é possível.
Mas para isso é preciso coragem para nadar contra a corrente, ouvir mais a Bíblia do que a cultura e desejar mais a presença de Deus do que os prazeres passageiros do mundo. A Bíblia, portanto, não condena diretamente o namoro, mas condena tudo o que faz parte da estrutura do namoro moderno, sem compromisso, sem santidade e sem temor a Deus. Quem ama a Deus de verdade vai querer fazer tudo, inclusive o relacionamento amoroso, para a glória dele. E esse deve ser o critério final. Se o que você está vivendo não pode ser apresentado a Deus em oração, com mãos limpas e coração puro, então precisa ser deixado. Crente pode se divorciar e casar de novo? Poucos temas despertam tanto desconforto e confusão entre os cristãos quanto o divórcio e o recasamento. Em uma geração marcada pela fragilidade dos relacionamentos e pela banalização do casamento, é inevitável que muitos crentes se perguntem: o que Deus pensa sobre o divórcio? E se uma pessoa se divorciar, ela pode casar de novo? Há perdão? Há esperança? Para entender essa questão, é necessário ir à origem. O casamento não é invenção humana, nem construção cultural. Ele foi instituído por Deus no Éden, antes do pecado entrar no mundo. Gênesis 2:24 declara: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa união entre um homem e uma mulher foi criada para ser permanente, íntima, exclusiva e indissolúvel. Jesus reforça essa verdade ao citar esse versículo e acrescentar: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6. Essas palavras de Cristo são o coração da doutrina bíblica sobre o casamento. O plano original de Deus não incluía o divórcio. A aliança conjugal é sagrada, firmada diante de Deus, e deve refletir o amor fiel e duradouro de Cristo por sua igreja. No entanto, a realidade do pecado corrompeu tudo, inclusive os relacionamentos. Por isso, o divórcio passou a existir, não como uma aprovação divina, mas como uma concessão diante da dureza do coração humano. Jesus foi claro sobre isso ao responder aos fariseus: Moisés permitiu que vocês se divorciem de suas mulheres por causa da dureza de coração, mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8. Diante disso, podemos afirmar: Deus odeia o divórcio, Malaquias 2:16, mas tolerou a sua existência por causa da queda. Contudo, essa tolerância não significa aprovação indiscriminada. Jesus estabeleceu uma única exceção legítima para o divórcio, com possibilidade de novo casamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, a faz adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32. Aqui, o termo fornicação, em grego porneia, refere-se à imoralidade sexual, ou seja, traição conjugal. Portanto, segundo o ensino direto de Jesus, o adultério do cônjuge é uma causa legítima para o divórcio e, consequentemente, abre a possibilidade para o recasamento da parte inocente. Ainda assim, mesmo nesse caso, o perdão e a restauração devem ser buscados antes de se pensar em separação. Fora essa exceção, a Bíblia trata o recasamento após o divórcio como adultério. Em Marcos 10:11-12, lemos: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Essas palavras são duras, mas claras. O divórcio não dissolve a aliança aos olhos de Deus, a não ser que haja infidelidade. Casar-se de novo com outra pessoa, enquanto o primeiro cônjuge ainda vive e sem base bíblica para o divórcio, é visto por Jesus como pecado. O apóstolo Paulo reforça essa visão em 1 Coríntios 7:10-11. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Além da infidelidade, Paulo menciona um segundo motivo que pode justificar a separação, mas com limitações: o abandono por parte de um cônjuge incrédulo. Ele escreve:
Se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. 1 Coríntios 7,16. Esse texto se refere a uma situação em que um cônjuge incrédulo decide abandonar o parceiro cristão por causa da fé. Nesse caso, Paulo diz que o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, o que muitos interpretam como liberdade para o recasamento, embora o texto não declare isso de forma explícita. Ainda assim, trata-se de uma exceção e não de uma regra geral. Em todos os casos, a Bíblia trata o casamento como uma aliança solene e não como um contrato temporário. O crente não deve entrar no casamento com a mentalidade de "se não der certo, eu me separo", mas com a firme decisão de honrar sua aliança até o fim, com amor, fidelidade, perdão e dependência de Deus. O casamento cristão é um campo de santificação, não apenas de felicidade. Muitas vezes é na perseverança em meio às dificuldades que o caráter de Cristo é formado no casal. E quanto aos que já se divorciaram e se casaram de novo fora das bases bíblicas? Existe perdão? Existe graça? Simulation. A cruz de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado, inclusive o do adultério e do recasamento fora da vontade de Deus. Mas o arrependimento deve ser real e não superficial. Quem está em uma nova união que a Bíblia não aprova, deve buscar orientação espiritual séria, profunda e responsável. Em alguns casos, a separação pode ser necessária. Em outros, a permanência, com arrependimento e nova vida diante de Deus, pode ser o caminho da graça. Cada situação exige sabedoria pastoral e sensibilidade bíblica. Em resumo, o crente não deve se divorciar, exceto em casos de traição ou abandono por parte de um cônjuge incrédulo. E mesmo nesses casos, o recasamento só é permitido se a separação foi feita com base bíblica. Fora disso, o novo casamento é adultério. A palavra de Deus não muda para se adaptar à cultura ou às emoções humanas. O padrão divino é claro, santo e inegociável. O que resta ao cristão sincero é obedecer, mesmo que isso custe renúncia, dor e sacrifício. Contudo, para todo coração arrependido, a restauração. Cristo veio para salvar pecadores e não para lançar fora os que tropeçaram. Mas o arrependimento verdadeiro sempre caminha junto com a disposição de alinhar a vida à vontade de Deus, mesmo quando ela contraria os desejos do nosso coração. O Evangelho não é sobre o que podemos fazer para sermos felizes, mas sobre o que devemos fazer para glorificar a Deus. Crente pode beber vinho ou cerveja. Antes de qualquer coisa, é importante reconhecer que a Bíblia não é um livro de proibições religiosas frias. Ela é a revelação do caráter de Deus, uma luz para os nossos passos. Salmo 119, 105. Por isso, essa questão não deve ser tratada com legalismo, mas com discernimento espiritual, amor à santidade e compromisso com o testemunho cristão. A primeira verdade que precisa ser dita com clareza é esta: a Bíblia não proíbe expressamente o consumo de vinho ou bebidas alcoólicas. Jesus, inclusive, transformou água em vinho em um casamento. João 2, versículo 1 a 11. E esse vinho era real, não suco de uva. O apóstolo Paulo também orientou Timóteo a usar um pouco de vinho por causa do estômago e das frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Esses textos deixam claro que o vinho fazia parte da vida cotidiana na cultura judaica e cristã do primeiro século. No entanto, há algo que a Bíblia condena sem margem para debate: a embriaguez. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O problema nunca foi a existência do vinho, mas o que ele provoca quando é consumido sem domínio próprio. A embriaguez tira o autocontrole, distorce o juízo, alimenta desejos carnais e abre espaço para todo tipo de pecado. Em Provérbios 21, a Bíblia adverte com firmeza: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui está o ponto central. A questão não é só o líquido, mas o seu efeito.
Quando o cristão consome álcool a ponto de afetar sua lucidez, sua santidade e seu testemunho, ele está desonrando a Deus. E, em muitos casos, basta uma pequena dose para abrir a porta para a fraqueza da carne. É por isso que tantos cristãos sinceros decidem, por convicção pessoal e zelo, abrir mão totalmente da bebida alcoólica. Mas há ainda outro fator crucial: o testemunho. O apóstolo Paulo escreveu: "Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas." 1 Coríntios 6,12. E também: "É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar." Romanos 14:21. Mesmo que uma pessoa diga: "Eu bebo só socialmente, com moderação, sem perder o controle", o impacto do seu exemplo pode ser negativo. Um novo convertido, um irmão mais fraco ou um jovem inexperiente pode entender esse comportamento como uma permissão para o excesso. E assim, aquilo que você faz com liberdade pode ser a causa da queda de alguém. O amor ao próximo, então, deve falar mais alto do que a liberdade pessoal. Além disso, a cultura atual associou a bebida alcoólica a festas mundanas, sensualidade, descontrole, vícios e destruição de famílias. A cerveja não é só um líquido, é um símbolo que carrega consigo uma bagagem cultural. Quando um cristão consome bebidas alcoólicas, mesmo moderadamente, ele pode estar enviando uma mensagem contraditória, misturando luz com trevas. E a Bíblia é clara: "Não vos conformeis com este mundo." Romanos 12:2. E "não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas." Efésios 5:11. Diante disso surge uma conclusão inevitável: nem tudo que é permitido é proveitoso para a vida de santidade. O cristão que ama a Deus de todo o coração não vive perguntando: "O que posso fazer sem pecar?" Mas sim: "Isso agrada a Deus? Isso edifica minha fé? Isso glorifica o Senhor?" É claro que há contextos diferentes. Um cristão na Europa, por exemplo, pode estar acostumado a tomar um cálice de vinho nas refeições, sem qualquer intenção de embriaguez. Mas mesmo nesses casos, o coração deve ser sondado, porque o problema não é apenas o ato, mas o espírito por trás dele. Se há vaidade, desejo de aceitação, prazer carnal, influência mundana ou risco de escândalo, então é melhor renunciar. Renunciar não é perder liberdade, é exercer liberdade em amor. O verdadeiro cristão não vive à beira do limite entre o certo e o errado. Ele deseja se manter puro, sóbrio, irrepreensível e cheio do Espírito Santo. E a sobriedade não é apenas ausência de embriaguez, é estar desperto, vigilante e sensível à voz de Deus. Por fim, a maior pergunta que um crente pode fazer sobre qualquer área da vida é: Jesus faria isso comigo? Você se sentaria com Cristo para tomar uma cerveja? Você ofereceria uma taça de vinho para o Espírito Santo que habita em você? Se a resposta não for um sim convicto, então a melhor escolha é se abster. A santidade não é viver de regras, mas de amor. E quem ama a Deus acima de tudo, escolhe o que o agrada, mesmo que o mundo diga o contrário. A mulher pode ser pastora segundo a Bíblia? A Bíblia valoriza profundamente a mulher. Desde o Gênesis, ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Com igual dignidade, ainda que com papéis diferentes. A mulher não é inferior ao homem em valor, espiritualidade, inteligência ou capacidade de servir a Deus. O ministério de mulheres como Débora, Esther, Ana, Maria, Priscila e tantas outras demonstra que Deus usa mulheres com poder, graça e sabedoria. No entanto, quando se trata do ofício pastoral, ou seja, o papel de liderança e autoridade espiritual sobre a igreja, a Bíblia estabelece limites claros. O Novo Testamento ensina que a função de pastor, presbítero ou bispo está ligada a uma responsabilidade espiritual de ensino, supervisão e governo dentro da comunidade local. E ao tratar desse assunto, o apóstolo Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, estabelece critérios que não podem ser ignorados. Em 1 Timóteo 2:12, Paulo escreve:
E não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Esse versículo não pode ser interpretado isoladamente ou com os olhos do feminismo moderno, mas deve ser compreendido dentro do contexto da ordem eclesiástica. Paulo não está proibindo a mulher de falar, orar, profetizar ou servir, pois em 1 Coríntios 11:5 ele reconhece que mulheres oravam e profetizavam na congregação. O que está em foco é a autoridade de ensino doutrinário público e liderança espiritual sobre os homens na Assembleia da Igreja, o que se aplica diretamente à função pastoral. O apóstolo fundamenta sua instrução não em um costume local, mas na própria criação. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2:13-14. Ou seja, a razão do ensino de Paulo é teológica, não cultural. Ele aponta para a ordem da criação e para as consequências da queda como fundamento para a distinção de papéis. Essa distinção não é humilhante, mas protetora, sábia e santa. O fato de Deus ter escolhido o homem para liderar espiritualmente não diminui o valor da mulher. Apenas define um papel funcional diferente. Em 1 Timóteo 3, Paulo descreve os requisitos para o episcopado, função pastoral. E entre as qualificações ele diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vile 2. Essa linguagem, no original grego, literalmente se refere a um homem fiel à sua esposa, não a uma mulher. Novamente, a Bíblia aponta para o homem como líder espiritual da igreja local. Essa estrutura se repete em Tito I e em toda a prática da igreja primitiva. Todos os apóstolos eram homens. Todos os presbíteros e bispos nomeados nos registros apostólicos eram homens. Isso não porque as mulheres fossem menos capazes, mas porque Deus, em sua soberania, estabeleceu uma ordem espiritual para o lar e para a igreja. Isso significa que a mulher não pode exercer ministério? De forma alguma. A Bíblia mostra mulheres que serviram com zelo, conhecimento e poder. Priscila, junto com seu marido Áquila, ensinou Apolo com precisão. Atos 18:26. Febe foi chamada de diaconisa da igreja em Cencreia. Romanos 16:1. Mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Muitas cooperaram com Paulo no Evangelho, mas nenhuma delas é chamada de pastora. Nenhuma delas exerceu autoridade sobre a igreja como líder principal. Isso é significativo. Hoje, muitos usam argumentos culturais e emocionais para justificar a ordenação feminina. Dizem que os tempos mudaram, que há mulheres com mais dons que muitos homens e que o importante é o coração. No entanto, Deus não muda com a cultura. O padrão divino é eterno e obedecer à ordem de Deus é mais importante do que agradar às opiniões humanas. Não devemos inverter os papéis só porque a sociedade pressiona. A igreja não é movida pelo vento das ideias, mas pela rocha da palavra. Além disso, quando a mulher assume um papel de liderança espiritual sobre os homens na igreja, ela se expõe a uma carga que Deus não projetou para ela carregar. Muitos ministérios sofrem não por falta de sinceridade, mas por falta de obediência à estrutura divina. A bênção de Deus não está na ousadia humana, mas na submissão à sua vontade revelada. Portanto, à luz das Escrituras, a função de pastora como autoridade espiritual sobre a congregação não é autorizada pela Bíblia. Isso não é machismo. É fidelidade à ordem de Deus. Mulheres podem sim servir, ensinar outras mulheres, aconselhar, evangelizar, discipular, liderar ministérios femininos, infantis, sociais, tudo com poder, sabedoria e honra. Mas o púlpito pastoral e o governo espiritual da igreja foram dados por Deus aos homens piedosos, chamados e aprovados segundo sua palavra. O que Deus espera da mulher não é que ela imite o papel do homem, mas que glorifique a ele sendo aquilo que ele a chamou para ser. A homossexualidade e a Bíblia. O que realmente está escrito? Vivemos em uma era em que os sentimentos passaram a ditar as regras morais. A sociedade contemporânea redefiniu conceitos fundamentais como casamento, identidade e sexualidade.
colocando as emoções e o desejo pessoal acima de qualquer autoridade externa, inclusive da palavra de Deus. Diante disso, muitos se perguntam com sinceridade: o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade? Será que Deus condena o ato ou apenas o preconceito? É possível conciliar uma vida homossexual com a fé cristã? A resposta não está na opinião de homens, mas na verdade eterna da Escritura. Ao longo da Bíblia, o padrão de Deus para a sexualidade humana é claro e consistente. Desde a criação, Deus instituiu o relacionamento entre um homem e uma mulher como base do casamento. Em Gênesis 2:24, lemos: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não se trata apenas de um arranjo social, mas de um projeto divino. O corpo humano criado por Deus revela complementaridade entre homem e mulher. O casamento heterossexual é a única relação sexual abençoada por Deus, e fora dele toda expressão sexual, seja adultério, fornicação, incesto ou homossexualidade, é classificada como pecado. Um dos textos mais diretos sobre a homossexualidade está em Levítico 18:22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Essa linguagem forte e direta não pode ser ignorada nem reinterpretada à luz de filosofias modernas. Alguns alegam que esse mandamento é parte da lei cerimonial e, portanto, não se aplica mais. Mas Levítico também condena o incesto, o adultério e a bestialidade no mesmo contexto. E ninguém argumenta que essas práticas foram liberadas. Além disso, em Levítico 20:13, a repetição da proibição reforça que o ato homossexual entre dois homens era moralmente reprovável e sujeito a juízo, não apenas cerimonialmente impuro. Avançando para o Novo Testamento, muitos afirmam que Jesus nunca falou diretamente sobre a homossexualidade, e por isso alguns consideram o silêncio como aprovação. Mas isso é um argumento fraco. Primeiro porque Jesus confirmou o modelo do casamento heterossexual em Mateus 19:4-6, ao dizer: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Além disso, Jesus não precisava mencionar cada pecado específico para que este fosse condenado. O Novo Testamento continua tratando a homossexualidade como prática pecaminosa e o faz de maneira ainda mais clara e teológica. Em Romanos 1:26-27, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o resultado de uma sociedade que rejeita Deus. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Cometeram atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Este texto mostra que a prática homossexual é contrária à natureza criada por Deus, fruto de uma rejeição à verdade. A palavra usada para descrever esses atos é vergonhosas, e a consequência é descrita como justa retribuição. Paulo está falando de desejo e de prática, ou seja, não apenas do ato, mas da disposição de aceitar como normal aquilo que Deus chama de torpeza. Outro texto claro está em 1 Coríntios 6:9-10, onde Paulo escreve: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Aqui, afeminados e sodomitas se referem a práticas homossexuais passivas e ativas. O texto não é isolado, nem ambíguo. Ele lista tais comportamentos como incompatíveis com a vida eterna. Mas a mensagem não termina aí. No versículo seguinte, Paulo declara: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Aqui está a esperança do Evangelho. A igreja de Corinto tinha pessoas que haviam praticado essas coisas, mas elas foram transformadas. Isso mostra que a homossexualidade não é uma identidade imutável, mas um comportamento que pode ser abandonado pela graça de Deus.
Assim como o alcoólatra pode ser liberto, o adúltero pode ser purificado, o homossexual também pode ser salvo, limpo, perdoado e restaurado. Alguns, no entanto, tentam reinterpretar todos esses textos, dizendo que a Bíblia condena apenas a homossexualidade forçada, como no caso da violência ou da prostituição cultual. Mas isso é desonestidade exegética. Os textos condenam a prática em si, independentemente do contexto, seja ela entre adultos consentindo ou não. A Bíblia fala contra o ato, não apenas contra o abuso do ato. E o silêncio seletivo de algumas igrejas é, na verdade, cumplicidade com a mentira. Não é papel do cristão odiar, zombar ou desprezar aqueles que vivem na homossexualidade. Mas também não é papel da igreja suavizar ou relativizar o que Deus chamou de pecado. A verdade precisa ser dita com amor, mas sem omissão. A igreja é chamada a ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. E isso inclui proclamar o padrão de Deus para a sexualidade. Aqueles que lutam com desejos homossexuais não estão sozinhos. Deus oferece libertação, cura e graça suficiente para todos os pecadores que se arrependem. A tentação em si não é pecado, mas ceder a ela, sim. Por isso, o chamado de Cristo é para todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Seguir a Cristo é morrer para si mesmo, inclusive para desejos que parecem naturais, mas que estão fora da vontade de Deus. O Evangelho não é um convite à autoafirmação, mas à autonegação. E isso vale para qualquer área da vida, inclusive a sexual. Portanto, à luz das Escrituras, a homossexualidade é pecado, sim, como também o são o adultério, a prostituição, a impureza e a idolatria. Mas o Evangelho é poderoso para salvar, libertar e restaurar todo aquele que crê, se arrepende e se submete à autoridade de Jesus Cristo. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus, mas a graça não é licença para continuar pecando. É poder para viver em santidade. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe.